Alô, dia 28 de setembro de 2018, mais uma vez o inusitado Pulando a Cerca, um programa de televisão, não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura, é como avisa. Fala, boca de tomônio, Inácio Boca de Tomônio, fala! Som, luz, câmera, ação. É assim que começa Pulando a Cerca nessa sexta-feira. É com você, Daniel. Olha, então, o Pulando a Cerca, por quê Pulando a Cerca? Por cima, pelo meio, por baixo. A gente enxerga do outro lado. E o outro lado não tem sacanagem nenhuma. Tem educação, saúde, justiça, cultura e lazer. O programa Pulando a Cerca é um pequeno programa, uma grande bandeira. E a gente convida sempre uma fração importante da população brasileira que há 518 anos vão pulando a cerca. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sutoriansky, médico. O único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, e continua no ar. O acidente vascular cerebral é a doença que mais mata no Brasil e no mundo. Olha só, hoje, mais uma vez, vamos convidar o simpaticíssimo, o gostosíssimo, o cinematografíssimo, e Deus nos disse também, por que não? Alex Vancelot, vem pular a cerca! Não, vem cá pular a cerca. Pulando pela direita, aqui, passando por cima. Isso, vocês aqui, isso. Alex Vancelotti, ele é o programador do CineUF, que fez 50 anos de atividade. Isso, 50 anos. Bom, Dos quais eu tô lá 32. olha só, a primeira pergunta, você está feliz? Fez xixi? Aonde? Fez xixi? Ah, lá no cinema? Não. Eita, tá dormindo. Olha só, você tá feliz? Sim ou não? Não. Não tô. Não, não tô. Não dá pra estar feliz. Por quê? Não dá, né? E olha só, É só você sair na rua. olha só, e você fez xixi antes do programa? Não, Não fez? não. Fiz em casa. Em casa, então fez. Tá bom. Então fez. Olha só, Ah, você, que idade você tem? 55. 55. Garoto, tem um 95. Não, 96. Parei 56 em breve. Então tá bom. Olha só, e você nasceu aonde? Rio de Janeiro. Em que lugar? Olha só, eu nasci no Meia, mas eu vivi ali em cima do Cinema Imperato. Pierado, Cinema Imperato, que até hoje não existe. Como meu pai era militar, com 6 meses eu fui para a Vila Militar de Santa Cruz. Depois eu passei por todas as vilas militares da aeronáutica do antigo estado da Guanabara, né? Antes da fusão. Então eu morei na Santa Cruz, Jardim Sulacap, Campo dos Afonsos e Ilha do Governador. E morei com uma tia em Botafogo e Copacabana, por um período. E olha só. Então eu conheço o Rio todo. Olha só. E vim para Niterói com 22. Olha só, vamos localizar. Rio de Janeiro é uma cidade do Brasil. Isso. O Brasil pertence ao mundo, ao universo, porque a internet cobre o planeta todo. Então tem que localizar. Olha só, e a tua família, era grande? A família minha, eu rompi com ela. Mas era grande ou pequena? É imensa. Mesmo? É pessoas miseráveis. Por quê? Porque elas têm uma visão de mundo que é hoje em dia daquelas pessoas que votam, né, naquela pessoa, né? Ele não. Então, pois é.
Então não tem como conviver. Aí você. E você brincava com as firmas quando era criança? Não, é o seguinte, que a minha mãe, ela casou, naquela época, casar com 31 anos era tarde. Todas as irmãs dela já estavam casadas. Quando eu nasci, os meus primos e minhas primas estavam com 13, 14, 15 anos. Então, a minha convivência foi com eles, adolescentes. Então você... E eu era disputado, porque eu era uma criança tranquila, então todo mundo queria me levar para passear, para ir à praia, para o cinema, né? Então, você brincava de médico com as primas? Não cheguei a brincar de médico. Sim, brincava, Não. você com vermelho? Não. Na verdade, elas me usavam para poder burlar as regras da família, porque assim, elas queriam namorar e aí tinham que me levar, entendeu? E falava assim, ó, toma aí um algodão doce, um sorvete, e fica aí me esperando. É isso que acontecia. Então, assim, eu fui muito acompanhante de prima para elas poderem namorar, que a família não permitia. Tinha que namorar no sofá de casa. Olha só, então brincar de médico é bom, né? Até hoje. Mas essa fase eu pulei. Pulou? Pulei. Olha só, e na adolescência? O que tem? Como é que foi a adolescência? Horrível. Por quê? Porque foi. Muito ruim. Por quê? Eu tenho Saturno na casa 3, né? Você com Saturno na casa 3, a sua juventude costuma ser bem difícil. E você veio aqui por... eu vim estudar cinema aqui. Cinema. E meu professor de biologia, ele ficou desesperado, que ele achou que, não, você é um aluno que tira boas notas, você tem que fazer medicina, né? E é o seu caso. Só que eu falei para ele assim, eu não vou suportar ficar no hospital um dia, porque eu tenho um nível de empatia muito alto, né? Com sofrimento humano. Então, assim, eu pensei em fazer biologia, que eu gosto de mexer com bicho, planta e tal, essas coisas. Mas aí eu pensando bem, eu gosto tanto de quê? Eu gosto de cinema, né? Aí eu falei, vou fazer cinema, que ninguém entendeu na época, né? Porque ninguém fazia cinema. Quando, assim, a minha turma, naquela época, no curso da UF, era de comunicação social. Você só aí tinha o básico, que eram 4 períodos. No 5º período, você escolhia para onde você ia. Para cinema, publicidade ou jornalismo. Da minha turma de 50, só 5 escolheram ir para cinema. Só 5. E a gente ficava assim no cantinho da sala de aula, né? E praticamente o resto da turma a gente não tinha muita convivência. A gente era uma coisa meio à parte. Que éramos eu, Denise, o Robson, que estão lá no Centro de Arte até hoje, o Hernani Hefner, que está lá no MAN, e o Lécio Augusto. Éramos nós 5. Então você fez cinema. E como é que você entrou no cinema da UF? Bem, eu fiz um concurso para a UF quando eu tinha 19. Eu vim para a UF estudar com 18. Aí eu fiz um concurso para a UF em 19. Aí passei nesse concurso. E aí fiquei trabalhando durante 4 anos na biblioteca do Instituto de Arte e Comunicação Social, né? No IACS. IACS, pois é. Quando eu me formei, eu quis ir trabalhar no Cinearte UF. Só que aqui na UF existe aquela questão da troca. Você só pode sair do lugar onde você está se alguém vem para o seu lugar. Como ninguém quer trabalhar em biblioteca, que é um lugar onde você trabalha o tempo inteiro, e as pessoas não me liberavam de forma alguma. Eu fiquei 1 ano tentando, até o dia que eu fui no núcleo de documentação e fiz assim uma certa cena meio assustadora, né, e as pessoas ficaram preocupadas comigo. Aí no dia seguinte eu estava no Cinearte UF já. Foi isso. Vamos então falar. Então eu entrei no Cinearte UF no dia 1º de agosto de 86. Então, e já tinha a escola de cinema na UF? Já tinha? Não, o que existia, mas assim, você estudava cinema só a partir do 5º período. Até o 4º período você estudava língua portuguesa, não, eu perguntei. Filosofia, sociologia. Não, a escola de cinema na UF. Como? Começou com... Você sabe a história do cinema, então. O Nelson Pereira dos Santos fundou o cinema. Que ano que foi? 68. Parece que o curso começou no final de setembro. O cinema foi inaugurado no dia 12 de setembro. Se não me engano, o Instituto de Arte e Comunicação Social, ele foi inaugurado no dia de hoje, 28 de novembro. Ou 28, ou foi ontem, 27. Então ele fez 50 anos, hoje ou ontem, né? Foi logo em seguida.
Você, então, entrou no o cinema da UF. Isso. Aí eu torço em você, porque você sabe a história do cinema UF. Então, como foi o início do cinema UF? Conta a história, isso é importante. O início, assim, quando eu entrei lá, quem era o diretor era o João Luiz Vieira, que é professor de cinema. E assim, eu fui aos poucos aprendendo a fazer os procedimentos lá. E a gente fazia, na época, tinha pouca gente trabalhando, então você fazia tudo, né? Assim, eu cansei de ir no Rio pegar filme. Às vezes a UF não tinha transporte. O transporte novo sempre foi um problema grave, né? Assim, muitas vezes eu não tinha carro para pegar filme, eu ia de ônibus, carregava, não tinha digital, era película, aquilo era muito pesado. Aquela lata. Eu trazia aquilo no saco, 2 filmes, 10 latas nas costas, cara. Fiz isso várias vezes. Eu pegava o 996, na época era 996, né? Gávea, Charitas, né? Aí eu pegava aquele ônibus e trazia o filme na marra, entendeu? Mas fiz isso, né? E o 86, não... foi isso, mas a coisa depois piorou muito quando entrou o governo Collor, né? E piorou ainda mais com o governo Fernando Henrique, né? No governo Fernando Henrique Cardoso a gente não tinha papel para trabalhar, né? Eu comprava papel para rodar programa, a gente não tinha papel. Eu tirava do meu dinheiro para poder ter aqueles programinhas, folhetos, né? Muitas vezes os filmes ficavam retidos na rodoviária porque a UF não pagava, e eu pagava do meu dinheiro para poder exibir o filme, né? E isso acontecia frequentemente. Olha só, naquele tempo tinha uma sessão na meia-noite. Sim, tinha. Quando eu entrei lá, a sessão já existia. Como era essa sessão da Era meia-noite? muito animada. Eles exibiam uns filmes assim, que procuravam filmes mais leves, mais de entretenimento. Não tinha, era um pouco diferente da programação nossa normal, né? A gente exibia filmes que tinham música, né? E é isso, mas teve uma hora que acabou, não teve mais como continuar. Mas tinha público meia-noite? Muita gente. Muito? Muita gente. Niterói era um bairro que era totalmente diferente do que é hoje. Hoje em dia é um bairro fantasma. Você sai da rua às 9 da noite, você não encontra ninguém na rua, né? É um bairro do povo com medo, né? Agora, porque eles têm tanto medo, eu não sei, deve ter os motivos deles, né? Mas naquela época era um bairro que era vibrante. Você andava na rua 10h30, tinha gente. Sexta-feira a rua ficava cheia de gente na rua. E a sessão da meia-noite era na sexta-feira, né? As pessoas viam o filme lá meia-noite, saíam de lá às 2 horas e iam pro steak, iam pros bares, né? Que havia vários bares abertos, todos cheios. Você pegando o túnel, aquele seriado Túnel do Tempo. Você pega aquele túnel do tempo, você vê que era uma outra coisa. Outra coisa, era um bairro bem menor, né, cara? Tinha muita casa, muitas vilas, né? Não era essa coisa hoje em dia que, sei lá, ali parece que eu estou em Singapura, Hong Kong, entendeu? Aquele mar de gente ali, uma coisa horrorosa. Sei lá, é um bairro que hoje em dia eu detesto, né? E por que acabou a sessão da meia-noite? Porque houve vários incidentes, né? Que eu já explicitei eles, né? Não, aqui, fala aqui. Não, as pessoas muitas vezes já chegavam lá muito bêbadas, né? Tinha gente que já chegava bêbada no cinema, embriagada. E aí começava a falar alto no meio do filme, e andava de um lado pro outro. Havia as pessoas que fumavam cannabis no cinema, muita gente fumava maconha, muita gente fumava. E uma parte do público odiava o cheiro e queriam que a gente reprimisse as pessoas que fumavam. E eu, assim, falava, eu e os porteiros, por favor, apaga o cigarro aí que não pode fumar nada dentro do cinema. Aí um apagava aqui, o outro acendia lá. Então era uma coisa... Aí você ficava... Aí de repente você saía um pouquinho, quando você voltava, as 4 primeiras filas do cinema, você só via aquele monte de pontos luminosos, né? Aí, assim, óbvio que você não deve fumar nada no cinema, né? Até porque até a própria tela do cinema, que é branca, aquilo ali é complicado. Mas as pessoas que não fumavam, elas ficavam tão indignadas e faziam discursos e queriam o dinheiro de volta. E a gente dizia, a gente não pode devolver o dinheiro, aqui é um cinema de uma universidade, não é assim que funciona. A gente pode dar uma devolução de um ingresso para você assistir um filme outro dia. Mas assim, a coisa foi ficando tão complicada que não deu mais para continuar, porque era aborrecimento. Era assim, mas as pessoas fumavam maconha lá, inclusive outras sessões também, né? Porque era um cinema imenso, né? A UF aquele cinema, quando eu entrei lá, ele tinha quase 500 lugares.
Não, tinha mais. Tinha mais de 500, tinha 600 lugares em torno disso. Quando a Orquestra Sinfônica foi para lá, eles reduziram 100 lugares do cinema para construir o palco para a orquestra. Então ficou um cinema em torno de 500 lugares. Depois da reforma, agora o cinema tem 300 lugares, né? Mas assim, 500 lugares, aquilo ali, lotou várias vezes, cara. E como as normas de segurança, não havia essa paranoia com segurança como tem hoje em dia, não havia muito isso. Você vendia... Hoje em dia a gente não faz mais isso de forma alguma. Mas naquela época a gente vendia mais ingressos do que tinha de lugares. E as pessoas se acomodavam, entendeu? Ali pelos laterais. Teve a sessão de Dogville, que foi uma coisa maravilhosa. O cinema tinha 400, quase 500 lugares, nós vendemos 600 lugares. O que as pessoas fizeram? Foram para o palco da orquestra e colocaram as mochilas. A gente tinha um público muito grande de estudantes, inclusive estudantes da UF. Né? Botaram as mochilas como travesseiro e ficaram assistindo Dogville, que é um cinemascope, a tela inteira. Né? E quando o filme acabou, foi aqueles aplausos intermináveis. Né? Parecia que você tinha ouvido assim, uma grande apresentação de uma orquestra. Tinha até bravo, entendeu? Não sei por que motivo, né? Porque as torres tinham acabado de ser derrubadas, né? E parecia que o povo dali não estava assim, solidário com o povo americano, né? Foi até meio chocante isso, né? Você vê as pessoas comemorando o filme, que era um filme demolidor, né? Um filme anti-americano, né? Assim, todo mundo muito feliz de alguém fazer um filme anti-americano. Né? Dogville. É um filme maravilhoso. É um filme que... Sem nenhum sentimento de solidariedade com o povo americano. E olha só, Alex, e os festivais? A gente fazia um atrás do outro. A gente trabalhava que nem uns condenados, né? Com um salário miserável, né? Inclusive. Qual festivais... O que o idealismo não faz, né? Bom, cinema é cinema. Olha só, e qual festival que mais marcou a você, ao público? Cara, a gente fez umas coisas lá muito... Assim, nós fizemos um festival chamado Sem Anestesia, que era só filme que você ia pra ver aquilo ali e depois era pra se matar. Nós escolhemos os filmes piores, mais pesados, mais terríveis de todos os tempos, entendeu? O nome da mostra era Sem Anestesia, por causa do filme do Vaida, que ele tem alergia à anestesia. Então, quando ele vai ao dentista, ele pede para não usar anestesia, né? E aí foi uma amostra que, inclusive, não teve público nenhum, né? Foram 35 filmes sem nenhum público, né? E aí, depois, a gente fez uma amostra que fez um grande sucesso, que era A Hora do Zodíaco, que para cada filme, nós escolhíamos um diretor daquele signo. Isso a gente fez à meia-noite. Essa Hora do Zodíaco, nós fizemos essa amostra 2 vezes. E a gente passou Laranja Mecânica, Potemkin, aí fugimos um pouco da regra da meia-noite. Só que isso fez sucesso. Por exemplo, Potemkin era um filme de Aquário, né? O Mundo Segundo Garp era um filme de Sagitário. Eu me lembro assim, Laranja Mecânica era um filme, sei lá, nós passamos Cidadão Kane era um filme de touro, né? Que o Orson Welles era de touro. Fez muito sucesso isso. Mas assim, fizemos tantas mostras que assim, até de lembrar agora... Nesse período dos anos 80, a gente era mais jovem, então as mostras eram mais lúdicas, né? A partir de quando começa os anos 90, que vem o neoliberalismo, vem o Collor, vem Fernando Henrique, eu fui ficando cada vez com mais raiva, com mais ódio no coração, entendeu? Então as mostras começaram a ficar com um teor social muito forte, né? Eu comecei a focar muito na questão do social mesmo, né? E a coisa perdeu um pouco da graça, da diversão que tinha nos anos 80. Os anos 80 foi um período que o cinema, na época de 86 até 90, era um cinema que tinha mais leveza, né? Eu, inclusive, gravava fitinhas, né, com músicas para tocar no intervalo, né? Coisas de adolescente. Olha só, o Alex Vancelotti. O Nelson Pereira dos Santos, que começou com o cinema. Certo. Olha, ele pegou uma época com os Beatles. Eu peguei também. Não, ele pegou... Eu peguei o Beatles com meus 4 anos de idade. Aliás, vou te falar uma coisa. O primeiro filme que me encantou na vida foi o Submarino Amarelo. Exatamente. Eu fui assistir esse filme com a empregada da minha tia, né? A Terezinha, que era uma figura maravilhosa, uma pessoa totalmente louca, né? E nós entramos no cinema lá no Arte Meia, na primeira sessão, né? E eu achei o filme tão maravilhoso que eu quis ver de novo.
Ela, então tá. Aí acabou a segunda sessão, vamos ver de novo. Aí então tá. Aí vimos 4 sessões seguidas. Quando eu tinha, na época, 5 anos de idade. Quando nós saímos do cinema, a minha mãe estava desesperada, estava caindo muita chuva, um temporal fortíssimo, minha mãe desesperada. Já tinha me procurado por todos os lugares da delegacia e tudo. E nós saímos do cinema rindo, assim. Ela ficou, vocês são loucos, eu estou preocupado aqui, vocês sumiram, saíram de casa às 2 horas, já são 9 horas da noite. Isso sem comer nada, né? Sim. A refeição... Mas você ia falar a respeito do Nelson? Não, a refeição era... O Nelson nem Pereira... lembrava de comer, o filme era tão maravilhoso. Então, o Nelson Pereira dos Santos, quando articulou o cinema, ele pegou uma época que o Beatles, a Bossa Nova, o cinema novo, e colocou isso, ele sacou disso. O Beatles, que era uma coisa genial, a Bossa Nova era muito boa, cinema novo. Ele sacou isso e fez um grupo que fez o cinema. Eu acho que, e olha, o Nelson era um cineasta aqui de Niterói. Então ele sacou o clima e fez o cinema. Sacou. Se eu não me engano, aquela Praça Getúlio Vargas era uma espécie de ponte na época, né? Era, né? Ficava muito cheio aquilo ali, né? Eu acho que eu não morava, mas tinha do lado uma boate. Aquela parte da Miguel de Frias era um ponto onde havia uma concentração, né, de pessoas. Tinha o Sérgio Mendes. Então, muitos artistas. Exatamente. Ele pegou. Ali era um polo. Né? Pegou. Isso aí, o Nelson Pereira do Santos tinha uma cabeça legal. Pois é, mas assim, a própria segunda-feira, quando teve uma época que estava tão ruim de público o cinema, que teve um período lá no cinema que eu fiquei programando sozinho, que foi de 95, 96, 97, 98. Nesses 4 anos, eu, inclusive, não tirei férias, que não tinha como, eu estava sozinho no cinema. Que as pessoas foram fazer outras coisas. E aí o que acontece? Eu programava cinema sozinho, então eu programava o que eu queria programar, não tinha ninguém dizendo nada. Né? E na época, quem estava na direção do cinema, uma pessoa maravilhosa, Elizabeth Paz, que era médica, inclusive ela quando entrou para lá, muita gente torceu o nariz por ela ser médica, né? E era uma pessoa assim, do melhor nível. E ela me deu carta branca. Alex, olha só, ela queria assim, Alex, olha só, nós estamos muito ruins de dinheiro, põe alguma coisa aí para dar um dinheirinho. Aí eu falei para ela, Beth, olha só, a função do cinema aqui não é essa, né? Aqui é pra gente passar cinema de qualidade, um cinema mais difícil, que não tem tanto público. Ela entendeu perfeitamente e foi arrumar dinheiro em outros lugares e me deixou fazer ali o que eu queria. E aí eu comecei a fazer uma programação um tanto quanto radical, né? Que é o meu gosto de cinema. As coisas que eu gosto muito, o público em geral não gosta tanto, né? Os filmes que eu acho, sim, são filmes bons. O público geralmente, quando acha o filme bom, o público acha o filme maravilhoso. Quando eu acho maravilhoso, são filmes que as pessoas detestam. Então, o que acontece? Eu fazia os filmes, botava os filmes maravilhosos lá. Então, tinha um público fiel de 5, 6 pessoas, que ficavam encantados. Aí eu resolvi apelar. Falei, vou botar segunda-feira R$1, para ver se isso dá gente. Aí foi um grande sucesso, entendeu? Então, as pessoas iam para lá, e havia uma muvuca depois do filme, as pessoas ficavam na porta do cinema discutindo o filme, depois iam para aqueles bares do Campo de São Bento. Se o bar já tivesse fechado, iam depois para o posto de gasolina. E aí passava de tudo, entendeu? E iam discussões intermináveis. Era uma coisa meio geração Paissandu, né? Acho que o Cine Archove teve um pouco disso nesse período da década de 90, né? Que era uma coisa de você realmente cultuar o cinema e você querer entender o que aqueles filmes queriam dizer. Né? Eu passei teorema lá uma vez, que houve uma parte do público que se revoltou com o filme, entendeu? Começaram a gritar palavrões contra o filme. Que filme era? Teorema de Pasolini. Eu exibi Inesquecível, que teve alguém que falou assim, que merda de filme! Como é que passa um filme desse? Entendeu? E aí uma parte estava maravilhada e aí foi todo mundo pro bar discutir o filme durante horas. Eu acho que o cinema é muito bom quando acontece isso. Exatamente. Agora as pessoas, quando acabam o filme, elas, dentro do próprio lado do jardim, já ligam pro Uber olhando pros lados, entendeu? Para ver se vem algum assaltante.
Aí fica muito difícil, cara. Eu fico assim meio triste, inclusive, quando falo que eu não tô feliz. É muito em função de todas essas coisas, né? De como as coisas foram se encaminhando no país, né? O cine de cineasta do UF tem uma importância fundamental. Primeiro, que é um cinema dentro de uma universidade. Tem mais algumas universidades que têm sala de cinema, mas não do nível da nossa. Exatamente. Hoje o Cine Arte UF é a maior sala de cinema do Brasil. Eu acho que toda universidade federal deveria ter um cinema como o Cine Arte UF. Isso ia fazer um bem para o país enorme. Exatamente. E você falou que tinha um cinema radical programado. Quais são os filmes que você programou radical? Não, cara, assim, era tanto. Assim, essas perguntas são difíceis quando pede para eu especificar um filme, porque eu agora vejo menos filmes. Mas já teve momentos na minha vida de eu ver tanto filme, por exemplo, Festival do Rio, eu ia para lá, eu assistia 7 filmes em um dia. Né? Eu saía de lá, eu começava a assistir filme meio-dia, 10 da manhã, e ia até o último meia-noite. Eu via 7 filmes em um dia. Mas assim, quando eu falo radicais, são filmes assim que exigem mais do espectador. Às vezes filmes mais lentos, filmes que os personagens não são muito bem definidos em suas características, que você é obrigado a tentar entender por que aquele personagem fez isso ou fez aquilo. Que a dramaturgia hoje está meio muito convencional. Os personagens, desde a primeira cena, você já sabe tudo sobre eles. São filmes onde você não tem surpresas. E eu gosto de filmes que se surpreendem. Eu gosto de filmes que eu não entendo. Eu sou obrigado a ficar pensando e tem uma hora que eu desisto de pensar e deixa pra lá, né? Alguma hora vai se fazer uma luz, né? A luz que esse filme tem luz. Tem filmes que tem luz, né? É isso que eu chamo de cinema radical. É um cinema que ele te sensibiliza ao extremo, mesmo que você não consiga ter uma ideia clara do que ele seja, né? Alex, eu acho que hoje o cinema, como sempre foi, há um contato do cinema comercial, a sala comercial, o cineasta passa filme cabeça. Mas eu acho assim, eu faço parte da equipe do cinema hoje, mas assim, eu acho que o cinema, a minha relação com o cinema mudou muito. Né? Uma coisa é quando o cinema é você. Nesse período que eu disse para você de 4 anos, eu era o cinema. Tipo aquele Luís XIV, o Estado sou eu, não é isso? O cinema sou eu, entendeu? Hoje em dia tem tantas ingerências externas, tem essa coisa maravilhosa que é a internet, não é isso? Tem o Facebook, que é uma coisa maravilhosa, não é isso? E as pessoas, todo mundo dá palpite o tempo inteiro sobre o que não tem a menor ideia. As pessoas falam sobre coisas que elas não têm a menor ideia de nada. Então a gente sofre uma série de pressões lá dentro, de parte do público. E aí nós estamos numa instituição federal, estamos com um governo que não é do nosso agrado. E aí não é bom que você fale coisa alguma a respeito disso. Então eu parei de escrever também, entendeu? Porque assim, o que eu escrevo nunca é bem recebido. Então eu parei de escrever, não escrevo mais. Mas você escrevia... Semanalmente. Eu tinha liberdade total para dizer o que eu queria. Hoje em dia eu não sinto mais essa liberdade. O programa... Não quero chamar censura explícita. A censura hoje em dia ela é muito pior do que isso. Antes a censura era alguém que chegava para você e dizia, você não pode falar isso. Hoje em dia é um clima geral, uma coisa no ar, entendeu? Que impede você de se exprimir. É uma coisa muito esquisita, entendeu? Sei lá, meio... Alex, olha só. A UF, que é uma universidade federal, tem um cinema UF, que é um espetáculo. E tem a escola de cinema da própria UF. Eu pergunto a você, eu vou sempre ao cinema lá, encontro com você, e eu percebo que os alunos da escola de cinema pouco vão ao cinema. Essa relação do cinema com o curso de cinema é uma relação historicamente muito complicada, né? Porque como o cinema foi fundado antes do curso, mas havia essa conexão cinema e curso. Quando entrou a ditadura, essa conexão foi rompida. Né? Colocaram um advogado da UF para programar o cinema. Né? Era uma pessoa que era advogada da UF, né? O seu Célio. E aí, durante
um período de 15 anos, ele ficou programando cinema. Mas como é que ele programava o cinema? Ele não tinha conhecimento de cinema. Ele tinha alguma informação, mas ele tinha muito contato com as empresas americanas, né, que estavam todas sediadas no Rio naquela época. Né, tudo era no Rio, nada era em São Paulo. Né? E aí, olha só, esse filme aqui é para vocês, porque é um filme que não é um filme muito pro nosso cinema. Já entravam filmes lá como Kramer vs. Kramer, Expresso da Meia-Noite, entendeu? Filmes que eles achavam que eram mais difíceis pro público. Mas eram filmes que faziam muito sucesso, né? Então, durante os anos 70, o Cine Artuf tinha muito público, né? Mas Aí a retomada se deu em 82, que era já o finalzinho da ditadura, né? Era o governo Figueiredo, começaram a relaxar um pouco nisso, e aí os alunos foram para lá, fizeram a mostra. O Glauber tinha acabado de morrer, né? E aí fizeram uma mostra dos filmes completa do Glauber Rocha. Acho que é algo que nunca foi feito em lugar nenhum. Tinha tudo que ele filmou na vida, né? Mas aí, depois disso, não sei o que acontece. Assim, eu tenho a impressão que os alunos, eles pretendiam, de repente, programar o cinema sozinho. Mas assim, a gente abre brechas para eles fazerem coisas lá, tem os estagiários. Mas assim, é complicado porque, de fato, você tem que ter pessoas que organizem aquilo ali, porque senão a coisa vai ficar caótica. E eu sou anarquista, né, na verdade, em termos de pensamento. Mas tem horas que o anarquismo não funciona muito bem, né? Vira uma anarquia, né? Porque geralmente as pessoas que vão para o curso de cinema, elas têm egos imensos, né? Então fica mais difícil você lidar com elas. Eu sei porque eu fiz o curso de cinema, né? Então são muitos egos ali. Eu né? acho que hoje o aluno de cinema está tão envolvido com a informática. E outra coisa também, os alunos novos de cinema, hoje em dia, eles não têm muito interesse pelo passado, né? Assim, eles são pouco cinéfilos, então, né? eu tenho um interesse maior em informática. E o cinema em si fica. O Pessano quer fazer uma pergunta. Mostra o Pessano fazendo pergunta, o nosso produtor. Alex, Oi, tudo bom? Tudo bom. Você vê um momento de ebulição do Cine Artuf nos anos 1970 e 1980. Você estava muito ali. Não, 70, 80 eu não estava ali. 80, eu era né? muito novo nessa época, eu estava ainda meus estudos ainda de primeiro grau, entendeu? Para voltar combater esse clima que você mesmo falou, que as ruas estão vazias depois das 10 horas da noite, a praça está vazia, o calçadão está vazio, está um terror. Tudo vazio. Tudo vazio. Para trazer esse público para a rua de novo, para trazer o público de novo para o Cine Artuf, você acha que seria uma boa revitalizar a sessão da meia-noite? Ou fazer sessões de manhã, como a orquestra toca no domingo de manhã? Olha, uma coisa que outro dia eu propus até era acha? baixar o preço da sessão das 9 horas. Baixar o preço. Mas isso aí cria problema com as distribuidoras. As distribuidoras de cinema já reclamam que o nosso preço é muito baixo. Só que o mercado também está em crise, né? Está tudo em crise no Brasil. Então elas pararam de reclamar, né? Mas assim, enquanto a gente puder manter os preços atuais, nós vamos manter. Agora, à meia-noite, eu acho que, por enquanto, acho que a gente pode fazer até como experiência, uma ou outra, para ver o que acontece, né? A gente pode fazer isso. Né? Mas eu não sei dizer mais quanto tempo eu vou ficar lá também, né? Porque tem que ver, dependendo das coisas, como vão ficar no Brasil também. Entendeu? Olha só, eu acho que o público que esvazia a praça, a rua, a mídia tornou a violência banal. E a novela, o futebol. É muita coisa, tem jogo de futebol todo dia, algum jogo importantíssimo e imperdível, né? Então, isso Não, é difícil, cara. Você tem novela, você tem a igreja, você tem futebol. O povo não vai ao cinema. E tem a violência. E outra coisa também, e assim, por acaso, a reitoria está no bairro de Caraí, que é o bairro que tem o maior IDH do estado. Não sei se vocês sabem disso. Ultrapassou o Leblon. Essas pessoas que têm muito dinheiro, elas não gostam daquilo ali. Né? Uma boa parte delas não gosta daquilo ali, entendeu? Elas acham que aquilo ali você está torrando o dinheiro do estado, entendeu? Eu já ouvi espectadores me afrontarem lá, pegando um catálogo e fazendo assim: mas esse papel aqui não é muito caro? Para que esse papel? Por que vocês não fazem uma coisa mais simples? Isso é dinheiro que vocês estão gastando dos meus impostos. Eu fiquei ouvindo isso, né?
que assim, eu me senti como se eu estivesse roubando ela ali, entendeu? É isso, quer dizer, então assim, agora, e a gente não consegue atingir um público de menor renda, que as pessoas não têm dinheiro nem para pegar ônibus, para se locomover. Teve outro dia uma cena que eu fiquei assim, comovido. Chegou uma menina negra, de uns seus 17 anos, com uniforme de colégio. Ela chegou ali meio sem graça e tal, e perguntou assim para mim, aqui tem um cinema? Eu falei, tem. Também tem um teatro, tem uma galeria de arte, tem uma exposição agora. Ah, é? Eu falei, mas eu posso entrar aí? Eu falei, claro que você pode entrar, você vai aí e entre. Quer dizer, a pessoa se sente intimidada por aquilo ali, sabe? Isso é muito horrível, cara. Eu queria que fosse... Agora, tem um projeto lindo lá que é o Cinema Escola, que as pessoas levam crianças de escolas públicas para lá e tem debate com os diretores. Isso é feito quinzenalmente, né? E é um grande sucesso. E as crianças, tem crianças que jamais foram ao cinema. Pior do que isso. Outro dia foi uma turma de adolescentes de uma escola de São Gonçalo e eles ficaram maravilhados que alguns nunca tinham ido à praia. É muito chocante, né, cara? Uma pessoa que tem 17 anos, que mora em São Gonçalo e nunca foi à praia, cara. É do lado. Sabe? Que aí, sabe, é desanimador demais, cara. Sabe? Olha só, eu acho que a questão do público é o seguinte. O cinema da UF, quando faz um festival de Oscars, a Oscar americana, enche. Aquele grande prêmio do cinema brasileiro, que são os filmes que a Academia do Brasil escolhe, que passa os filmes estrangeiros, aquilo dá muito público. Então o Oscar enche o cinema. O público em torno quer o cinema com historinha. É isso aí. Começo, meio e fim. Isso. E o cinema da UF geralmente passa filme cabeça. Tem que pensar. Isso torna refratário a própria reitoria, aquela coisa. Exatamente. E o filme comercial que vende... Olha só, o filme comercial americano tem propaganda mais que qualquer filme feito no Brasil. Então, a propaganda traz. E o filme comercial tem começo, meio, e fim com amor. Sempre o bem do amor. E o pessoal quer ver isso, igual a novela, igual tudo. O cinema é uma espécie de novela, só que mais arrumado. E o público lá, no entorno, quer ver exatamente isso. E a UF é uma universidade. Universidade significa universo. É aberto. E o papel da universidade é pensar. E o cinema é o mesmo objetivo, está pensar. E o público quer começo, meio e fim com aquela maravilha. Então não combinam o público e o cinema. O cinema com o público. Não combina. Então não funciona. Mas os alunos da Faculdade de Cinema da UF não é obrigatório. Mas olha só, muitos também são do Rio. Até hoje em dia, muitos são de outras... Esses que são de outras partes do Brasil, né? Eles acabam morando em Niterói e acabam frequentando lá. Agora, quem é do Rio, antigamente a maior parte do que fazia comunicação na UF morava no Rio. Essas pessoas elas só vinham para cá para a faculdade e elas achavam o Niterói uma coisa horrorosa e acabava a aula e voltavam para o Rio. Elas nem conheciam a cidade. Elas não iam ao Cinearte UF. A minha turma de comunicação, quem ia lá ver os filmes era meu grupinho de cinema. Desde que a gente entrou na universidade, a gente frequentava o Cinearte UF, muito antes do Cinearte UF passar, né, para os alunos de cinema, para o João Luiz, mesmo, a gente frequentava lá 3 vezes por semana, a gente ia lá, cara, entendeu? A gente ia lá. Mas o entorno hoje da reitoria da UF, onde tem o cinema, quer ver o filme
Esse, Começo aquele, de um aquele filme. entorno lá, aquele pessoa que fica batendo panela, entendeu? Não, É isso aí. Mas é verdade, entendeu? Eu sei, Eu sou sei. batedores de panela. Eu sei disso. Vamos aprender um curso de culinária, entendeu? Então, porque eu vi o Eles filme. não sabem nem fazer comida, Olha, cara. Não sabem nem fazer um ovo, cara. Olha só, o Shopping Plaza tem 4 ou 5 cinemas. Vive cheio. É o filme começo, meio e fim. O filme americano, com super-herói, e tudo isso não contribui o cinema UF, que é um cinema de escola, de faculdade, de universidade. E a universidade é para pensar. Então. Mas é demais você querer que elas pensem, né, cara? O quê? É demais querer que esse público pense, né, cara? É exigir demais, né, cara? Olha só. Olha só. Zaza, fala. Amigo, Alex. Oi. Chiquinho, mostra o Alex, é o seguinte, a gente está falando do cinema apenas como o prédio físico. Tá. E a quanto anda o curso de cinema ministrado pela UF? Se existe produtos feitos? Como é essa coisa? Não, a produção deles é muito grande, cara. Tem filmes de qualidade, inclusive. Tem muita coisa boa. O cine universitário. O cinema tem uma produção grande de filmes, né? Até porque o digital facilitou muito, né? Quando eu fui fazer cinema, cara, não tinha digital, era película. Então era uma coisa muito difícil você conseguir fazer um filme, né? Eu aprendi a montar um filme na moviola, né? Com fita durex, né, cara? Então, a perspectiva do Cine Arte UF, que é um grande depositário de cinema, de debate, vai ser o quê? Não, eu acredito que ele vai continuar sendo um cinema de qualidade. Eu sou otimista. Eu acho que, por exemplo, nós lá na UFCA, nós sempre tivemos estagiários do curso de cinema, pessoas excelentes, pessoas assim, em todos os sentidos, né? Pessoas com uma formação cultural muito... Eu fico até impressionado que, assim, com pessoas tão jovens, têm uma formação cultural muito forte e conhecem muito de cinema. As pessoas que vão para lá, né? Não estou falando de todos os alunos, mas são pessoas assim que eu acho que um ou outro vai acabar ficando por lá, entendeu? Como eu fiquei, como o Paulo ficou, né? O Paulo Matar. Nós fizemos cinema na UF e acabamos ficando por lá. A minha ideia original não era trabalhar com programação de filmes, né? Quando eu fui fazer cinema, o que você quer fazer quando você vai para o curso de cinema? Você quer fazer filme, né? Só que assim, naquela época que eu me formei em cinema, era muito complicado fazer cinema no Brasil, né? Tudo muito difícil. Aí eu fui desistindo. Apareceu a oportunidade de eu trabalhar no cinema. Eu gostei, né? E é isso, eu tô lá até hoje, né? Então, você falou que ia fazer cinema. Mas você fez cinema, programando cinema. Não, o cinema tem várias possibilidades de você trabalhar, não só fazendo filmes, né? Claro. Né? Uma equipe de cinema, além do diretor, tem uma série de funções ali importantíssimas, né? Produtor, roteiro, botador, é um trabalho de equipe, na verdade, né? Cinema, assim, claro que o diretor tem o controle final do filme, ou o produtor, mas é um grande trabalho de equipe. Então, todo mundo contribui muito para o filme ser feito. E tem o programador de cinema que coloca o filme para funcionar. Para funcionar, então eu tô na engrenagem. Exatamente. Olha só, o nosso programa tem 45 minutos, um tempo de futebol. Acabou. Acabou? Acabou. Passou rápido. Rápido, cara, muito rápido. Então, em 15 minutos, no dentista é quase 5 horas. No motel, 1 hora é nada. Então, vamos terminar o programa cantando. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Vamos lá. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. E viva o cinema! Valeu! Viva! Viva!